Olá pessoal, sou o professor Fernando Maciel, Direito Previdenciário, e estou aqui para compartilhar algumas dicas de Direito Previdenciário para que a gente possa ir aperfeiçoando o nosso estudo para os concursos da Advocacia Pública. E a dica de hoje diz respeito à diferença entre filiação e inscrição previdenciária. Temos verificado algumas questões cobradas em concursos públicos, muitas vezes confundindo o candidato em relação a esses dois institutos, que têm as suas peculiaridades próprias, e por isso é importante que a gente compreenda exatamente quais são as suas diferenças. Iniciando pela filiação, nós podemos dizer que é o ato que gera o nascimento dessa relação jurídica previdenciária entre o segurado e o INSS. Ou seja, é o que gera a obrigação de contribuir para a Previdência Social e, ao mesmo tempo, gera o direito a ter prestações sociais, a receber benefícios e a ser destinatários de serviços implementados por parte da Previdência. Outra peculiaridade, para que se dê essa filiação, nós temos uma idade mínima estabelecida em lei de 16 anos, ressalvada a possibilidade de um menor de 14 anos também se filiar na condição de menor aprendiz. E outro detalhe interessante, não existe uma idade máxima para que ocorra a filiação ao regime geral de previdência social. Importante salientar também o momento em que se dá a filiação perante a Previdência, e isso vai depender da qualidade de segurado que nós estejamos falando. Então, por exemplo, se nós estivermos nos referindo à figura do segurado empregado, do empregado doméstico ou então do trabalhador avulso, essa filiação vai acontecer automaticamente com o exercício da atividade remunerada. Então, um exemplo, o trabalhador é contratado hoje e já inicia o desempenho das suas atividades, só que a empresa fica de assinar a carteira apenas na próxima semana, comete essa irregularidade, ou deixa de fazer todas as comunicações necessárias aos cadastros previdenciários. Isso não vai prejudicar o fato de que, a partir de hoje, o início do desempenho dessa atividade profissional já enseja a filiação perante a Previdência. Então, no caso desse trabalhador vir a sofrer um acidente, ele já, por não ter carência para os benefícios de natureza acidentária, ele já estará coberto pela proteção social e será destinatário de um benefício, mesmo que ainda não tenha havido a formalização do seu contrato de trabalho, a assinatura. O que importa neste caso é o exercício de uma atividade remunerada. Mas se nós estivermos falando de um segurado especial, no caso um trabalhador rural, nesse caso, a filiação vai se dar quando? No exercício dessa atividade rural ou pesqueira. E se estivermos falando de um contribuinte individual, no caso um advogado, no caso um médico, um dentista, neste caso, que trabalhe por conta própria, além de exercer essa atividade, é necessário o efetivo recolhimento de uma contribuição. Então vemos aqui que, para a figura do contribuinte individual, essa filiação ela se dá de forma mais complexa. É necessário exercer a atividade e mais o recolhimento da contribuição para que aí sim se materialize esta filiação. E no que tange à inscrição, é o ato pelo qual o segurado promove o cadastramento perante o regime geral de previdência social. Então é mediante comprovação de seus dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis para a sua caracterização enquanto um beneficiário da previdência social. No caso dos segurados obrigatórios, essa inscrição ela tem um cunho declaratório, ela retroage. Isso porque ela formaliza a filiação. Foi o exemplo que eu citei antes para vocês, aquele trabalhador que é contratado, inicia o desempenho da sua atividade e o empregador só assina a carteira 2, 3 dias depois. É apenas nesse segundo ou terceiro dia que vai se materializar a inscrição, entretanto a filiação já ocorreu com o exercício dessa atividade remunerada. Então, basicamente, a inscrição é promover esse cadastro previdenciário. No caso do segurado especial, trabalhador rural em regime de economia familiar, esta inscrição ela vai ser vinculada ao grupo familiar, porque muitas vezes é difícil ter documentação em nome de todos os membros da família, então essa inscrição sendo feita de forma conjugada com o grupo familiar facilita até mesmo a comprovação futura para fins de recebimento de benefícios previdenciários. E no que diz respeito a esse contribuinte individual, que nós citamos os exemplos do advogado, do médico, do dentista, essa inscrição vai se dar por conta própria,
No caso, ele irá promover essa inscrição e não vai gerar a filiação automática. Como nós já vimos, é necessário primeiro o recolhimento da contribuição para que aí se materialize, né, a sua filiação à Previdência Social. No que tange a segurados facultativos, essa inscrição ela também é um ato constitutivo, porque primeiro vai se inscrever e depois de recolhida a primeira contribuição é que vai gerar a sua filiação. Está lá no artigo 20 do Regulamento da Previdência Social. E no que tange aos dependentes, via de regra, eles promovem a sua inscrição quando forem requerer algum tipo de benefício. Então, desde 2002, não é mais necessário que o segurado, ao se vincular à Previdência, tenha que indicar quem são os seus dependentes. Não, porque a inscrição deste segurado vai ocorrer, como eu disse para vocês, no momento em que forem requerer algum tipo de benefício. Então, na tela, vamos apenas rapidamente verificar essas considerações. A filiação é o nascimento da relação jurídica previdenciária entre o segurado e o INSS. Vai gerar essa obrigação de contribuir e, ao mesmo tempo, o direito a prestações sociais. Nós temos uma idade mínima, como regra, 16 anos, mas ressalvei a possibilidade dos 14 na figura do menor aprendiz, e não existe idade máxima para essa filiação ao regime geral. No que tange ao momento, se é segurado, empregado, doméstico ou avulso, ela vai se dar automaticamente com o exercício da atividade remunerada. O que também se assemelha para a figura do segurado especial, que é quando ele passa a desenvolver atividade rural ou pesqueira. Mas salientei com vocês a figura do contribuinte individual, aquele que trabalha por conta própria, falei o exemplo no caso do advogado. Além de exercer essa atividade, é necessário o efetivo recolhimento dessa contribuição. E aí, iniciando a falar do outro instituto, que é a inscrição, está lá como um conceito no artigo 18 do Regulamento da Previdência Social, ato pelo qual o segurado lhe promove o seu cadastramento no regime geral de Previdência Social. Para o segurado obrigatório, como nós vimos, é um ato de cunho declaratório, ou seja, tem efeitos retroativos, que visa formalizar a sua filiação. Para o segurado especial, salientei o aspecto que a inscrição vai ser vinculada ao grupo familiar. E no que diz respeito ao contribuinte individual, por conta própria, essa inscrição não vai gerar a filiação automática, porque nós vimos que é necessário o recolhimento dessa primeira contribuição. No que tange aos segurados facultativos, aqui nós não estamos diante de um ato declaratório que retroage, mas sim um ato constitutivo, porque primeiro vai se inscrever, promover o seu cadastro, e depois de recolhida a contribuição é que irá ocorrer a sua filiação. E para os dependentes, como salientei, vão promover a inscrição quando? A partir do requerimento do benefício. Então, meus caros, rapidamente, essas eram as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês a título de dica entre diferença entre inscrição e filiação previdenciária, porque tem sido muito comum essa cobrança em provas, muitas vezes confundindo o candidato em relação a esses institutos. Até uma próxima oportunidade.